meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem bem outono e inverno, com uma boca no tom da Marsala, que é o tom aí da estação, do ano. E nos olhos um esfumado, um smokey eye super lindo com os tons de verde musgo, marrom, enfim. Porém super fácil de fazer e com produtinhos nacionais e baratinhos. Bom, gente, eu recebi um press kit da marca Make Me Cosmetics. Eu já falei dela aqui no canal quando eu mostrei os pincéis que eu recebi da marca que eu me apaixonei. E eles montaram um kit de maquiagem super bacana pra você presentear a sua mãe no Dia das Mães, ou a sua esposa, que também é mãe, e tudo mais. Eu vou apresentar pra vocês os produtos, que é novidade da marca. Eles tinham lançado apenas os pincéis ainda, lápis de olho e apontador e lápis de sobrancelha. A marca é nova e lançaram produtos incrivelmente bons, gente, de uma qualidade excelente por um precinho super camarada, super justo pelos produtos que eles lançaram. No press kit do Dia das Mães vai vir uma paleta de sombras chamada The Secret Palette, que é uma paleta super coringa, que é uma paletinha com 6 cores, vem um espelho em cima e vem 2 tons de marrons maravilhosos, 2 tons cintilantes, um é um preto com verde musgo no fundo, o outro é um verde musgo com fundo dourado e 2 cores claras, uma opaca e uma cintilante super lindas e super pigmentadas. Vem também 2 produtinhos de pele, um blush maravilhoso, todos nessa embalagenzinha assim, bem bonitinha, um blushzinho rosa queimadinho super lindo e um bronzer com fundo mais laranjado assim e uns pigmentos levemente dourados que ficam praticamente imperceptíveis na pele. E vem também um batom à escolha de vocês, tem várias cores lindas. Eu tô namorando um nude que tem lá maravilhoso. Tem esse que eu tô usando, que é o Rebel, que é um marrom lindo com fundo vinho, o nome dele é Rebel. E ele é um acabamento semi-mate, ele não chega nem a ser cremoso e nem ser totalmente mate. Mas tem várias cores super lindas, tem rosa, tem um nude maravilhoso que eu tô namorando pra comprar da marca, super lindo. E esse é o kit do Dia das Mães que você pode comprar direto no site pra presentear a sua mãe, a sua esposa que tá grávida, enfim. É um kit muito bacana. Mas eu usei vários produtos da marca, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Usei lápis de olho, usei delineador em caneta maravilhoso, usei até o lápis pra sobrancelha, foi da marca, e os pincéis de esfumar, que eu apaixonei desde que eu recebi. Mas então é isso, se você quer conferir como que eu fiz essa maquiagem smokey eyes toda lindona, inclusive no vídeo eu dou mais uma opção de batom nude, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos começar. Eu vou começar aplicando um fixador de sombras, tá? Mas pode ser corretivo, pode ser um fixador mais clarinho. Eu vou utilizar um da cor da minha pálpebra, porque primeiramente eu quero fixar os tons de marrons que a gente vai começar esfumando o nosso côncavo. Então eu não preciso de nada muito claro, só um pra igualar o tom da minha pálpebra e fazer com que sirva como uma colinha pra nossa sombra grudar. E agora eu vou começar usando a paleta mais incrível que eu já recebi de tons neutros. Gente, sério, é muito pigmentada, é muito linda as cores. Dá tanto pra maquiagens dias quanto pra maquiagens noites. E o melhor de tudo, é nacional e é de uma marca nova que eu vim apresentar pra vocês, da marca Make Me Cosmetics. O nome da paleta é The Secret Palette. Ela é toda enveludada e escrita em dourado, não sei se dá pra vocês verem. Aí aqui tem um espelhinho que eu não tirei ainda a proteção. E aqui são as cores. Tem um begezinho da cor da pálpebra, tem um tom que eu achei o mais lindo dessa paleta, que é o que a gente vai usar como principal. Tem um marrom escuro, tem um tom de champanhe, tem um marrom assim mais cor de terra pra esfumar côncavo maravilhoso, e tem um chumbo, um preto com uns glitters, uns pigmentos esverdeados, coisa mais linda. Não sei se vocês vão conseguir ver o efeito que essas sombras dão, mas eu vou fazer resenha lá no blog, então fiquem ligadinhos. Eu vou fazer swatch de todas as sombras, tudo bem certinho, mas aqui na hora da aplicação vocês vão conseguir ver o efeito que ela dá. Eu vou começar por um pincel de esfumar, desses assim, bem fofinho, com bastante cerdas. Esse também é da Make Me Cosmetics. Eu já apresentei ele pra vocês no meu vídeo de pincéis. E vou começar a esfumar o meu côncavo com esse tomzinho de marrom aqui, que é um marrom bem telha, um marrom terra, ótimo pra esfumar côncavo. Vou pegar na pontinha do pincel e vou fazer toda a extensão do meu côncavo com ele. Olha só a pigmentação, gente. Mas ao mesmo tempo que é bem pigmentado, é super fácil de esfumar. Até mesmo com esse fixador que eu usei, que parece uma colinha mesmo de sombra. Ó, vou fazer no cantinho externo já. Já puxo aqui pra emendar na minha pálpebra. E trago até aqui a entradinha do meu olho, ó.
e sempre esfumando. Como esse pincel é fofinho, ele vai facilitar no esfumado. Ó, faço aqui o meu canto externo já. E o nosso côncavo vai ser basicamente um degradê de marrons. E esfumo bem com esse pincel bem fofinho. Esses pincéis são ótimos pra esfumar. A marca arrasou em qualidade tanto das sombras, quanto dos pincéis, quanto dos produtos de pele que eu vou apresentar pra vocês depois. E agora, pra ajudar no esfumado do nosso côncavo, eu vou vir nessa sombra aqui, mais clarinha, que é um tomzinho de bege, um rosinha opaco. É linda essa sombra, super pigmentada e ótimo pra fazer o que eu vou fazer com ela, que é basicamente iluminar aqui e limpar essa região abaixo da minha sobrancelha. Eu pego a sombra no pincel e vou depositando levemente, e depois eu só vou espalhando ela com o pincel e já meio que esfumando com esse tom que a gente usou no nosso côncavo. Volto naquele pincel que a gente esfumou o marrom e esfumo as bordas novamente, ó. Agora eu vou vir com outro pincel também da Make Me Cosmetics, que é um pincel de esfumar, só que ele é um pouquinho mais pontudinho. Então ele é ótimo pra fazer e esfumar o côncavo, pra marcar e esfumar o côncavo. E agora eu vou vir nesse tom aqui de marrom, que é um marrom bem café, um marrom assim bem frio, bem lindo, super chique esse marrom. E todas as cores são bem pigmentadas, gente, sério, é incrível essas sombras. Vou pegar na pontinha do pincel e vou fazer tanto o meu canto externo aqui, quanto o côncavo. Pra fazer o côncavo, como esse pincel ele é bem fininho na ponta, ele tem esse formato mais bicudinho, eu vou só encaixar no meu côncavo e fazer um movimento de vai e vem, pra escurecer essa região. Faço canto externo, já aplico e já esfumo com esse pincel. E já vou esfumando o meu côncavo pra dar um peso a mais, pra escurecer. E como a gente aplicou um marrom mais claro, vai ficar super fácil de esfumar essa sombra. E vai ficar um degradê de marrons muito bonito. Com esse fundo, com essa base de marrons que eu fiz aqui no meu côncavo, eu poderia jogar qualquer cor na nossa pálpebra móvel, que ia ficar lindo, com certeza. Poderia ser um azul, um rosa, um vinho, um bordô, um cobre, um verde, que ia ficar super bonito. Eu vou jogar um tomzinho dessa paleta que é o meu preferido, que é esse tom aqui de um verde. Ele é um verde musgo, com os pigmentos levemente esverdeados e dourados. É a coisa mais linda essa sombra, é a minha preferida dessa paleta, com certeza. Mas antes de jogar ela aqui na minha pálpebra, de aplicar, eu vou vir com uma base de sombras branca, simplesmente pra limpar um pouco essa nossa pálpebra, que os marrons acabaram invadindo. E com o pincelzinho de sombra normal, eu vou primeiramente depositando essa cor na pálpebra. Olha só que bonito, gente. Tô encantada com essa cor, acho que super realça pra quem tem olhos claros. Fica lindo pra quem tem olho castanho também, mas esses tons assim, musgo, cobre, esses tons mais puxados assim, branco terra, super realça quem tem olhos claros. E depois que eu apliquei em toda a pálpebra, na verdade toda a pálpebra não, eu vou deixar o cantinho interno sem e o meu cantinho externo, vou aplicar no centro da pálpebra. Depois que eu apliquei com batidinhas, eu vou levemente com o pincel espalhando pra essa sombra fixar bem na pálpebra. Agora eu vou usar esse tom aqui, que é um tomzinho de chumbo com os pigmentos verde, o fundo dele é meio verde, meio dourado, eu não sei explicar. Com um pincelzinho assim, pontudinho, de côncavo também, só que ele é mais fofinho. E vou fazer o nosso canto externo aqui, pra dar um peso e pra mesclar com esse tom mais claro que a gente passou de verde musgo na pálpebra. Primeiro eu aplico aqui no canto externo, esfumo com esse tomzinho de verde mais claro. Depois eu levemente venho pro côncavo, só pra dar uma escurecida. E por último, de sombra, aqui na parte de cima dos nossos olhos, eu vou vir nesse tomzinho aqui de um champanhe, um manteiguinha, que é o tom mais claro e perolado dessa paleta, com um pincelzinho normal de pálpebra fininho. E vou fazer o meu cantinho interno pra dar um ponto de luz e pra abrir esse nosso olhar aqui. Olha só que linda essa cor, gente. Só ela na pálpebra também ia ficar lindo. E já meio que misturo com o verdinho ali. E agora, pra finalizar a parte de cima dos nossos olhos, eu vou vir na caneta delineadora da Make Me Cosmetics, que tem uma ponta extremamente fininha. Ela é maravilhosa pra fazer o delineado gatinho. A cor dela é Carbon Black. E vou fazer um delineado gatinho fininho aqui na pontinha e fininho aqui na entradinha. Mas eu vou fazer ele bem encorpadinho, porque eu quero que esse nosso olho fique com um peso maior. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que faz delineado gatinho, eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser conferir. Então se você quer saber como eu fiz esse delineado gatinho, é só clicar nesse vídeo aí em cima. Mas olha só, gente, como ela é bem pretinha, você encosta ela na tua pálpebra, ela já solta a tinta, ó.
E essa pontinha bem fininha super facilita na hora de fazer o bico do gatinho. Pronto, delineado finalizado. Agora eu vou para os cílios postiços. Eu vou usar uns cílios bem fininhos assim, porque eu quero que dê uma encorpada legal nos nossos cílios, mas eu não quero que fique muito carregado, porque eu quero que o que chame a atenção mesmo seja a sombra em si. Vou aplicar os cílios postiços e já volto pra gente terminar a parte de baixo dos nossos olhos. Bom, já apliquei os cílios postiços. Enquanto a colinha seca bem, pra gente poder passar a máscara de cílios, eu vou pra parte de baixo dos olhos. Na parte de baixo dos olhos, eu vou aplicar o lápis preto, também da marca Make Me Cosmetics, que é o lápis preto delineador de olhos, e ele é maravilhoso, gente. Eu vou aplicar o lápis preto em toda a linha d'água. Pode ver que ele é bem maciozinho pra aplicar, ó. Aplico bem por toda a minha linha d'água e daí agora eu esfumo aqui embaixo. E agora, com o pincelzinho também da Make Me Cosmetics, esse assim mais retinho e achatadinho, eu vou esfumar esse lápis na linha d'água, deixar ele bem esfumadinho ali, pra tirar toda e qualquer marcação. Aí agora eu vou vir num pincelzinho pequenininho assim, de precisão, um pincel lápis. Vou vir nesse marrom mais escuro da paleta e vou esfumar esse pincel aqui abaixo, tanto pra esfumar esse tomzinho de preto, quanto pra selar ele ali e não deixar ele escorrer durante o dia. Então eu vou aplicar por cima normalmente, sem mistério. E pra finalizar, eu vou vir naquele tom de marrom mais telha, mais quente, com o mesmo pincel que a gente esfumou esse marrom em cima, e vou aplicar em toda a extensão aqui também, ó. Pra dar uma boa de uma esfumada e fazer a parte de baixo ficar harmônica com a parte de cima. E agora, pra finalizar de sombra, eu vou voltar no tomzinho champanhe mais clarinho, com o pincelzinho fininho que a gente aplicou sombra aqui no canto interno, e vou só reforçar essa cor pra dar essa abertura aqui no olhar. Agora a gente vai pra máscara de cílios. Eu vou fazer uma misturinha com a minha The Falsies da Maybelline e a minha Maximize Your Lashes da Eudora. Vou aplicar tanto em cima pra grudar os postiços e os naturais, quanto embaixo pra ficar harmônico com a parte de cima. E pra fazer o contorno da pele, eu vou utilizar um bronzer também da Make Me Cosmetics, que é um bronzer lindo, nesse tom assim de terra, mais amarronzado. Ele tem uns leves brilhinhos, mas fica praticamente imperceptível na pele. Com um pincelzinho de blush normal. E toma cuidado que ele é bem pigmentado. E vou fazer o contorno aqui da minha pele. E como blush também vai ser um blush da Make Me Cosmetics, que a embalagem é a mesma, só que muda a corzinha de dentro. Que é um blush levemente rosado, é um rosa queimadinho bem lindinho. Com um pincel de blush normal. E vou aplicar aqui nas minhas maçãs. É um tomzinho bem suave de rosa, fica super bonitinho. Eu achei que super combinou com a maquiagem, já que os olhos estão bem neutros. E pra finalizar, eu acho que não poderia faltar um iluminador nessa maquiagem, porque ela tá bem assim, glamourosa. E eu vou utilizar uma sombra da paletinha The Secret da Make Me. Eu vou usar essa sombrinha aqui, ó, que é esse champanhezinho, esse tomzinho de manteiga que a gente aplicou bem aqui na entradinha dos nossos olhos. Com um pincel de esfumar também da Make Me Cosmetics, porque ele é fininho, assim, fofinho, no tamanho ideal pra gente aplicar iluminador nessa região. E eu vou aplicar bem aqui onde acaba o blush, subindo aqui pras têmporas. E vou fazer o Czinho do nosso olho aqui com essa sombra. Ficou muito bonito esse toque. E com o restinho do pincel eu vou só aplicar aqui, ó, no arco da sobrancelha, só pra ficar harmônico com esse tom de iluminado aqui. Bom, nos lábios, como a maquiagem tá bem neutra, fica bem opcional, tá? Eu vou dar duas opções de batons. Eu vou usar um batom nudezinho e depois um batom mais escuro pra vocês verem a diferença. Com o batom nude ficou assim, eu achei que super combinou. Ficou bem harmônico, ficou mais assim, usável pra uma ocasião onde você não queira usar um batom escuro. Mas eu ainda vou aplicar o batom bem escuro que eu recebi da marca. Olha só essa embalagem, gente, é lindo. E ele é esse tom aqui bem vinho, o nome dele é Rebel e ele é muito bonito. Ele é um marrom com fundo vinho maravilhoso e eu vou aplicar ele pra vocês verem, mas eu já mostro pra vocês como que ele fica nos lábios. E esse é o resultado com o batom da marca, o Rebel. Eu achei o tom dele bem marsala, ele é um acabamento semi-mate, ele não é tão cremoso, mas também não é tão mate quanto um batom mate comum. E eu adorei o resultado, acho que com essa cor ficou bem mais assim...
chique, bem mais ousada, bem mais elegante. Com certeza usaria com esse tom. Mas se você é mais neutra, mais não tão ousada, mais social, mais dia a dia, enfim, é só optar por um batom nude, um batom rosa queimadinho, que vai ficar lindo com certeza. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem as dicas e que vocês deem uma passadinha no site da marca pra conferir as novidades, pra conferir o kit do Dia das Mães, pra conferir os produtos que eu utilizei, porque, gente, eu não iria estar falando isso aqui se realmente eu não tivesse gostado. Vocês sabem que eu sou muito sincera com os produtos que eu trago aqui, que eu falo que gosto, que não gosto, então eu realmente gostei de tudo que eu usei. Eu achei, assim, incrivelmente de uma qualidade incrível, achei incrivelmente potente tudo que eu usei, cumpriu exatamente o que eu esperava e super recomendo. Mas então é isso, se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui pra mim, se inscreve no canal pra acompanhar todas as novidades e passa lá no blog que é docemagiafeminina.com. Lá vai ter a listagem dos produtos que eu utilizei, o link dos produtos, fotos do resultado, foto dos produtos. Em breve vai ter resenha de tudo que eu mostrei aqui pra vocês, saberem bem certinho, na íntegra, antes e depois, que vocês sabem que eu amo trazer diquinha boa pra vocês, dicas BBBs. Não deixe também de me acompanhar nas redes sociais, que é @PrisciMães no Instagram, /docemagiafeminina no Facebook e o meu Snap, que é Priscila Simões. Então é isso, meus amores, muito obrigada pela companhia, por terem me assistido até aqui. Um super beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!